No direito civil, a adoção é um ato jurídico no qual um indivíduo é permanentemente assumido como filho por um homem e uma mulher que não são os seus pais biológicos, do adotado. E quando isso acontece, as responsabilidades e os direitos dos pais biológicos em relação aos adotados são transferidos integralmente ou parcialmente para os adotantes? Além disso, como fica a questão psicológica e espiritual para quem passa por esse processo? As respostas no Alerta Geral que começa agora. Olá! O Brasil tem hoje 5 vezes mais casais que desejam ser pais adotivos do que crianças a serem encaminhadas às famílias. Desde a decisão até a concretização, o caminho é longo, mas há quem garanta a experiência intensa e completa. Para discutir o processo da adoção, estão aqui com a gente Mônica Almeida, líder do Ministério Adotar da Igreja Batista da Lagoinha. Muito obrigado pela presença, Mônica. Obrigada, pastor. Alessandra Lanza, psicóloga. É um prazer receber também, Alessandra. Prazer é meu. James Pinheiro, advogado. Como vai, doutor James? Prazer, obrigado pelo convite. Fernanda Izone Paiva Alves, presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença, Fernanda. Quanto tempo também. É. Lembrando, nós ainda contamos com a sua participação. Para enviar as suas perguntas e comentários é só ligar. Pega o seu telefone rapidinho, um tema tão interessante. Você que conhece pessoas que têm o desejo de poder adotar uma criança, algo tão importante no Brasil, 3209-3301, 3209-3301 ou mandar um e-mail para o alertageral@redesuper.com.br. Temos também o nosso Twitter, anote aí, @alertageraltv. Antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, nós vamos acompanhar uma reportagem de Neiriberto Rezende. O repórter acompanhou o caso da criança de 4 anos em processo de adoção em Contagem. O processo trouxe insegurança a quem passa pela mesma situação. A reviravolta nas decisões judiciais mexeu com o ânimo de muitas famílias. Vamos ver. Uma liminar suspendeu a sentença da juíza da Vara da Infância e da Juventude de Contagem na região metropolitana, que determinava a devolução de uma criança aos pais biológicos que vive com outra família em processo de adoção há mais de 2 anos. O recurso ainda será avaliado pelo Tribunal de Justiça. A decisão de segunda instância foi concedida em caráter liminar pelo desembargador de plantão Caetano Levi Lopes. A suspensão da liminar ocorreu depois que os pais adotivos Liamar Dias de Almeida e Valbio Messias da Silva entraram com um recurso contra o retorno da criança à família biológica. Até então, valia a determinação da semana passada, onde no Juizado da Infância e da Juventude de Contagem foi determinada uma medida para que a criança fosse gradativamente reintegrada à família biológica. Foi proposto um programa um período de 4 meses nessa reinserção da menor no lar biológico. 4 etapas, né? E durante praticamente 5 meses. E em cada etapa, essa reinserção vai ser gradual, com vindas no juizado, da menor, com os pais, depois, em segundo momento, com os irmãos, né? Os 6 irmãos, que faz parte dessa família, vai ser muito mais fácil essa readaptação dela na família biológica, a presença dos irmãos. O mestre de obras e pai biológico Robson Assunção comemorou o resultado da decisão judicial. Na santa paz de Deus, eu peguei de volta. Quem come 6, come 7, come 8, come 9. Que eu sou um homem de verdade, eu gosto de trabalhar, eu gosto de cuidar da minha filha e da minha família. Se Deus me deu a minha família, é para me cuidar. Eu sou um homem de verdade, trabalho, a minha esposa é só para cuidar da casa com os filhos. Questionado sobre os processos de adoção no país, o advogado dos pais biológicos afirmou que todos os trâmites legais valem a pena. Este caso é uma exceção. Num primeiro momento, o que ocorreu no caso em particular com ela, eu vejo, numa primeira avaliação, um defeito ou falhas com relação à orientação de ordem técnica. Nada impede que isso comprometa o brilhante trabalho de adoção.
Já os pais adotivos, que também estiveram no Juizado da Infância e da Juventude, saíram indignados. Se tem alguém aqui pensando em adotar, gente, quem estiver na fila, não adote, não caia nessa fria, não caia nessa conversa, nessa balela. Sabe por quê? Porque eu não desejo essa dor que eu estou passando aqui agora, nesse momento, nem para o meu pior inimigo. Eu não desejo isso para ninguém. O Brasil inteiro vai ficar sabendo disso. Se manifestem, dê a sua posição, pressione o seu político, pressione a comissão de adoção lá em Brasília para que se manifeste a respeito disso. Isso é o fim da adoção no Brasil, gente. Eu não vou desistir. Nada no mundo vai fazer com que eu deixe de ser mãe da minha filha. Nada, nada. Ninguém vai mudar isso. Porque mãe é quem cria, mãe é quem educa e quem está com a criança que cuidou dela esse tempo todo. Nada vai mudar o fato de que eu sou a mãe dela. Eu não vou desistir. Não é o fim. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Rodrigo da Cunha Pereira, mesmo com este caso, a adoção vale a pena e deve ser preservada no direito da família, que deseja ter um novo membro dentro de casa. Mas, neste caso, a criança sofre com todo o processo. A adoção é a verdadeira paternidade, ou seja, se eu não adotar o meu filho, eu jamais serei pai. Então, a adoção ela é um ato cotidiano, né? Aliás, a psicanálise já disse isso, que paternidade e maternidade são funções exercidas. Então, na adoção, o sujeito entra ali num lugar de filho, lugar de pai, e aí nessas funções é que vai se estruturando psiquicamente aquela família. Certamente isso deixa marcas nessa criança, né, e ela já está marcada com isso. Primeiro, ela sofreu o primeiro abandono quando foi deixada no abrigo, né? E depois, agora volta para os pais biológicos. Ela foi abandonada uma vez pelos pais biológicos e agora eles querem retomar essa história. Isso, a criança não pode ser tratada assim. Isso é quase que uma violência contra a criança, né? Uma guarda provisória, demorar tanto tempo e depois privilegiar a família biológica. Isso é um equívoco da lei, né? Só que a lei, ou melhor, o direito é muito mais do que a lei. O direito, ele envolve princípios, né? Por exemplo, o princípio do melhor interesse da criança. Ele está acima de um artigo tal, da lei tal, né? O direito é muito mais do que isso, né? Para se pensar eticamente, né? Numa ética do bem, o interesse da criança, ele está acima de qualquer artigo de lei. Como vocês acabaram de assistir, realmente é um caso triste. Realmente os pais não tiveram culpa, pelo contrário, foi uma falha. Realmente foi uma falha, nós vamos discutir um pouco sobre essa situação desse processo, mas a grande realidade, o doutor Rodrigo acabou de dizer no final, a adoção vale a pena. Pode ter certeza absoluta. Neste primeiro momento, eu gostaria, Alessandra, de começar a falar sobre a relação, como é que fica a cabeça dessa criança e de qualquer outra criança num processo de adoção. Bom, primeiro lembrar que é uma revitimização da criança. Porque no primeiro momento, quando ela é retirada dessa mãe, já tem uma ruptura ali do laço. Ela vai ser abrigada e ali existem outras rupturas naquele abrigo, no abrigamento. Quando ela identifica com aquela família, essa família adotiva, ela novamente é retirada dessa família. Então, vão haver várias rupturas no psiquismo dessa criança. É importante ressaltar que a criança, todos nós precisamos realmente ser adotados todos os dias. É um processo de filiação que nós temos que ter com os nossos filhos. Mas a partir do momento que a criança ela é toda hora levada a ser adotada de novo, isso cria rupturas mesmo no psiquismo. Então, é importante que agora essa criança ela tenha um acompanhamento psicológico durante um período, até mesmo para ela poder entender-se como pessoa, identificar-se como pessoa ali naquele meio que ela vai ser inserida, porque ela não reconhece esses pais biológicos nesse primeiro momento, porque no momento que ela mais precisava, que era a primeira infância ali, os 2 anos, ela foi retirada desses pais. Então, a cabeça da criança, no processo adotivo, ela passa por vários problemas. A questão do abandono ela é muito significante, mas o mais importante ali é a identificação. Eu acho que a identificação com esses pais é que vai ter que ser trabalhado. Realmente tem que ser gradual. Acho que 4 encontros são muito pouco, né? Porque são 2 anos de separação. Eu trabalho em abrigos e eu sei que essa reaproximação, ela às vezes demora até 1 ano para que a criança ela possa realmente reconhecer o outro. Mas o grande problema que eu acho é o vínculo que a criança já tem com essa família adotiva. Porque imagina, ela está ali, ela conheceu aquele pai e aquela mãe, que ela saiu da casa dela
com 2 meses de idade. Então, ela tem avós, ela tem primos, ela tem os coleguinhas da escola, os vizinhos, os tios. Cria um ambiente de segurança. A escola que ela frequenta, não é? E de uma hora para outra, ela vai para um lugar que é totalmente diferente, com todas as pessoas diferentes. Imagina a cabeça dela. O emocional é muito difícil. A gente vê que a maioria das crianças hoje, o que mais deseja é ter um ambiente seguro. E que ambiente seguro está sendo construído hoje na mente dessa criança? Doutor James, essa situação que eles comentaram aí de uma falha realmente técnica, no fundo eles estão reconhecendo que houve uma falha aí da justiça. Não em questão de talvez de atitude, mas o fato maior é morosidade. Explica pra gente um pouco como é que funciona o processo de adoção para quem está nos assistindo. Eu acho que não dá para fazer aqui uma análise sobre o caso em si, até porque a adoção corre em segredo de justiça, né? E assim, fora os advogados, as partes, etc., as outras pessoas não têm acesso aos autos. Mas, de uma forma geral, quando um casal ou uma pessoa pretende adotar, ele tem que passar por um processo que antecede o processo de adoção, que é o da habilitação. Essa pessoa precisa se preparar, levar uma série de documentos que a lei, que as normas estabelecem, seja estabelecidas pelo próprio juizado, alguns documentos específicos. Há um estudo prévio para que essa pessoa possa ser considerada, o casal, habilitado para adoção, e esse estudo tem estudo psicossocial, tem uma visita ao casal em casa, tem um levantamento da situação socioeconômica do casal, tem uma avaliação mesmo das condições de saúde mental do casal e de possibilidade dessa criança se adaptar nesse ambiente familiar novo. Ou seja, o Estado realmente preocupa fazer uma triagem bem séria, em passo a passo, em todas as áreas de uma família. Sim, e essa preparação, ela não é tão antiga assim. No Brasil, ela começou em 1990 com o Estatuto da Criança e Adolescente, e isso tem a ver exatamente para evitar uma adoção que não era adequada, um casal que está ali já há algum tempo aguardando para adotar, vem um outro e passa na frente. Então, a lei acabou trazendo algumas normas aí para ter uma lista de espera, e a lei fala disso, tanto uma lista de espera para casais já habilitados, que passaram por esse processo, e tem uma declaração, uma certidão do juiz falando que ele está habilitado para isso, e tem uma lista de crianças que estão disponíveis para adoção. Quer dizer, não é toda criança que está disponível para adoção, ela, seguindo alguns critérios da lei, o juiz acaba tendo um cadastro das crianças que foram disponibilizadas para adoção. Esse é um primeiro passo. Aí começa-se normalmente um processo de adoção, né? A rigor é isso. Uma convivência com aquela criança, quando chega a vez, coincide de chegar a vez do casal com a vez de determinada criança. Então, é encaminhada o juizado da infância e da juventude, faz contato com esse casal, fala que tem uma criança que está disponível para adoção, porque eles estão na vez para adotarem. Normalmente, o casal expressa, no processo de habilitação, o perfil da criança que eles querem adotar, até 12 meses, até 24 meses, até 36 meses, ou até 10 anos, depende do casal. Então, quando uma criança com aquele perfil, o próximo daquele perfil, está na vez de ser adotada, faz contato com o casal procura a vara da infância, tem a possibilidade de conviver, de visitar um pouco, depois vai para a convivência, a lei diz que é no mínimo 15 dias, e a partir daí, com acompanhamento dos técnicos do Tribunal de Justiça, pode-se, então, ao final, inicialmente defere-se a guarda e, posteriormente, a adoção dessa criança por parte desse casal. Então, de forma geral, o que a norma traz sobre a adoção é isso.